Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo e conforme o horário que está nos vendo. Marcelo Paes Barreto, desde 1968, 69, 70, estudando ininterruptamente as obras espíritas seguras, principalmente o espiritismo, na sua estrutura fundamental e básica, as 5 obras básicas. Espiritismo são só as 5 obras básicas. As demais ajudam-nos a compreender pontos pedagógicos da obra básica. Então, hoje nós vamos falar um pouco do serviço cristão de cada um de nós, dos compromissos que nós temos quando aqui estamos encarnados. E aí eu vou me tomar desse livro, Vinha de Luz, editora Federação Espírita Brasileira, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia segura de Francisco Cândido Xavier. A lição 69. No serviço cristão, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Na carta de Pedro. Aos companheiros de espiritismo cristão, então a lição está sendo dirigida a nós, aqueles que se dizem espíritas cristãos. Aliás, todo espírita, se for espírita de verdade, que segue as obras básicas, obviamente que é cristão. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções, junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor, porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A lição nos chama a atenção que muitos, Jesus fez esse alerta, muitos vão querer falar em meu nome, muitos vão querer ser mais do que eu. E isso está acontecendo muito hoje, em todos os segmentos religiosos. Aparecem muitos palestrantes que não conhecem a doutrina, que não estudam, que não têm o dom desse trabalho. E o pior, ainda cobram gasolina, cobram para ir lá. Isso é vender o serviço. Nós viemos para prestar serviço porque estamos prestando em favor de nós mesmos, em primeiro lugar. Então, nós precisamos prestar atenção. Muitos ficamos orgulhosos, no sentido de nos envaidecer, achando que somos grandes conhecedores e às vezes somos péssimos praticantes. Tem gente que às vezes tem o dom da fala, são bonitos, mas às vezes são péssimos cidadãos por dentro. Mas querem, porque dá status fazer palestra, fazer estudo, dá status. Tem gente que escreve um livro e já fica rico.
quando nós viemos para trabalhar em favor do progresso moral, da ética, da fraternidade, da caridade, de tentar primeiro ajudar a nós e nos colocar como servidores do próximo. É isso que ele nos chama a atenção. Então nós precisamos também fazer uma reflexão. O que é que nós estamos fazendo desta obra que chega até nós? De graça. Por benevolência do Pai. E o que é que nós estamos fazendo dela? Qual o destino que nós estamos dando a ela? Como é que ela está saindo de nós pelas nossas ações, pensamentos, pelos olhos, pela nossa língua, pela nossa fala? A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças. Jamais te envaideças. Nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus. Muitos de nós acham que somos os donos. Na verdade, tem muitos expositores que se colocam, diretores de doutrina, presidentes, né, que se colocam como o Jesus daquele momento. Eu já vi alguns se colocarem como Deus. Passando um péssimo exemplo, porque pelo exemplo também se educa. Pelas posturas também ajudamos as pessoas a se autoconstruírem. Então nós precisamos pensar o que estamos fazendo nessa encarnação, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, o exemplo quer dizer muito estudo, amadurecimento do espírito, amadurecimento da moral, da ética, da educação, da honestidade, da simplicidade, da sabedoria, de sermos cumpridores das leis em todos os aspectos, em todos os pontos. Até na escuridão do banheiro nós temos que ser cumpridores da lei, porque o que importa é a satisfação para com a nossa consciência. Entendermos o que é ser um homem de bem. O que é ser um homem de bem? Essa é a nossa responsabilidade. De maneira que termino esse bate-papo chamando essa atenção como que estamos agindo em relação a nós, a família, em relação ao grupo social que participamos, ao emprego. Como é que nós nos colocamos? Ou somos aqueles falsos profetas que falseamos tudo, até para nós? E o alerta está aí. Nós vamos responder gravemente nós vamos responder por os atos praticados. Isso é que é a lei de justiça, isso é que é a lei de causa e efeito. Nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo com esta doutrina que chega até nós. Assim também o que está fazendo o operador do direito com essa linda ciência que chega até ele. Assim também a medicina, assim também a engenharia, assim também a área ambiental e assim por diante. Todos vamos responder gravemente, de acordo com a pena da lei, sobre o que fizemos com as oportunidades que nos foram dadas. Um grande abraço, boas reflexões, boas leituras seguras,
para que possamos colaborar conosco e com a sociedade, num ambiente de vidas, de uma vida melhor. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, do Espírito Santo.